Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva. Então, não saiam daí. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. E você que me acompanha aí pelo YouTube, você pode aqui se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha. Você também pode estar acessando o link aí que está na descrição desse vídeo para você se inscrever no canal Miqueias Alves. Eu fiz a publicação ontem de um vídeo no meu canal Miqueias Alves falando sobre mudança de hábitos. Mudança de hábitos. É um vídeo muito pertinente, muito importante e eu quero incentivar vocês aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam estar aí acompanhando, observando esse vídeo aí que é muito relevante. E você que me acompanha pela rádio, você também pode aí colocar aí na sua pesquisa aí mudança de hábitos Miqueias Alves, que você vai conseguir aí achar esse vídeo aí para você estar observando. Um vídeo importante aí para esse começo de 2022, um vídeo relevante aí para nós começarmos o nosso 2022. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Romanos, e hoje tratando do tema o beijo da justiça e do amor. O beijo da justiça e do amor. Então não saia daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com vocês
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 21 a 26. 21 a 26. Todo esse trecho, capítulo 3, verso de número 21 a 31, trata de um mesmo assunto. Por isso estou aqui, vocês têm observado, fazendo a leitura sempre repetidamente desse trecho, para que nós não percamos o fio da meada. Mas hoje a minha intenção é expor aqui os versos 25 e 26, mas vamos entender o corpo do texto. O verso 21 diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E eu quero ler também esse texto aqui, verso 25 e 26, na tradução aí da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. Verso 25 e 26, para nós esclarecermos, termos uma maior clareza desses dois versículos que nós vamos expor aqui hoje. Verso 25 e 26 diz: Foi Deus quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Desse modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e pagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. E ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então vamos entender aquilo que Paulo estava aqui dizendo. Esse é um texto difícil. Esse é um texto difícil porque nós temos que trazer à memória um fato que não faz parte da nossa cultura. Fazia parte da cultura dos judeus, e para eles, quando Paulo escreveu esse texto e tratou desse assunto, foi claro, foi muito objetivo. Mas para nós, que estamos distante da cultura judaica e do entendimento de como eles viviam, como que era o seu viver, o seu cotidiano, para nós fica sendo um texto muito árido de compreensão, mas vamos aqui extrair tudo aquilo que é possível para o nosso entendimento sobre esse assunto. Quando nós estamos aqui falando sobre o beijo da justiça e do amor. Então vamos lá, nos versos 21 e 22, Paulo deu início, como nós já falamos, sobre o tema da justiça de Deus, a justificação, que nós conquistamos não por nossos méritos, mas pela fé, pela obra de Cristo realizada por nós, não por meio da lei, mas por meio da fé. E vemos nos versos seguintes a explicação, Paulo detalhando isso para nós, quando ele fala que nós fomos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que é em Cristo Jesus. Essas 4 palavras que nos ajudaram e nos ajudam a entender o tema da justificação pela fé. Mas agora Paulo
vai nos fazer pensar num momento histórico que acontecia no Antigo Testamento, inclusive também acontecia, mas de maneira diferente, no mundo pagão, não cristão, sobre esse tema da justiça de Deus, desse meio pelo qual Deus se utiliza para aplacar a sua ira, para aplacar, para satisfazer, por assim dizer, a sua justiça. E aí o que acontece? No Antigo Testamento existia o dia da expiação. Existia o dia da expiação. E o que é isso? Warren Wiersbe, ele falando sobre o dia da expiação, ele diz: a melhor ilustração dessa verdade é a celebração judaica do dia da expiação, descrita em Levítico 16. Nessa ocasião, 2 bodes eram apresentados no altar, e um deles era escolhido como sacrifício. O bode era abatido e seu sangue era levado para o Santo dos Santos e aspergido sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa, era a cobertura de ouro da Arca da Aliança. O sangue aspergido sobre a arca cobria simbolicamente as 2 tábuas da lei dentro da arca. Então entenda aqui, no templo do Antigo Testamento você tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Dentro da arca havia o maná, havia as tábuas da aliança, e por cima havia aquela imagem dos 2 querubins e aquela tampa de ouro. Era o lugar onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, nesse dia, o dia da expiação, pegava o sangue desse bode e ia aspergir por cima da tampa do propiciatório, que era o dia da expiação, o dia do perdão de pecados. E aí, continuando aqui a leitura, o sangue derramado satisfazia temporariamente os requisitos justos do Deus Santo. Em seguida, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça de outro bode e confessava os pecados do povo. Então o bode era solto no deserto, onde simbolicamente levava para longe os pecados do povo. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afastava de nós as nossas transgressões. No tempo do Antigo Testamento, o sangue dos animais não tinha o poder de remover o pecado. Podia apenas cobri-lo até que Jesus viesse e pagasse o preço para obter a salvação consumada. Deus deixava passar os pecados cometidos anteriormente, sabendo que o seu Filho viria para consumar a obra. Pela morte e ressurreição de Cristo haveria redenção, a cobra do pecador, a sua libertação, ou a compra, né? Compra do pecador e a sua libertação. Então o que acontecia? Lá no Antigo Testamento, Deus sempre criou um meio para se relacionar com o seu povo. Deus sempre foi Deus indo em direção ao seu povo. Nunca foi o seu povo indo em direção a Deus. Como nós já vimos aqui, não há quem busca Deus. Capítulo 3, verso 9 a 20, Paulo deixou bem claro: os homens estão entregues aos seus pecados, à depravação total. Não há ninguém que busque a Deus, não há quem tema, não há quem entenda, não há nada. O ser humano sem Deus, ele está perdido. E ele não está à procura de Deus. Então a obra de salvação é Deus indo em direção ao pecador. É sempre Deus tomando a iniciativa. É sempre Deus indo em direção ao pecador. É sempre Deus criando um meio. É Deus construindo pontes para viabilizar o relacionamento, a aproximação do pecador para com Deus. E aqui no Antigo Testamento, no contexto do Antigo Testamento, Deus deu a lei,
os 10 mandamentos, fora os 613 decretos, e havia as leis cerimoniais, dentre elas esse aspecto, o cordeiro que era oferecido para o quê? Aplacar a ira de Deus para com o povo pecador. Então Deus, ele perdoava o pecado do povo no Antigo Testamento por meio dos sacrifícios, que eram temporários, que eram simbólicos, que eram para um momento específico, eram eficazes para aquele momento da história, mas não era efetivo para toda a história da humanidade. Isso só seria efetivo, completo em Cristo, quando Cristo viesse. Então lá no Antigo Testamento era destinado um dia do ano para que o sumo sacerdote entrasse no Santo do Santo e oferecesse sacrifício para perdão de pecado do povo. E existia o outro bode que ele colocava as mãos sobre a cabeça, confessava o pecado de toda a nação e ele era lançado, era destinado ao deserto, como trazendo a ideia de afastar aqueles pecados do povo de Israel. Quer dizer, era um meio, Deus ele propiciando, Deus ele criando um meio, uma forma de se relacionar com esse povo, porque eles eram pecadores. Como um Deus santo pode se relacionar com um homem pecador? Somente por meio quê? De um sacrifício, somente por meio do quê? De sangue derramado, que é o que Hebreus vai dizer lá na frente, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas aqui não tirava o pecado, apenas o que aplacava a ira de Deus de maneira temporária, porque Deus já sabia o que iria fazer lá na frente por meio de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira de uma vez por todas o pecado de toda a humanidade. Esse era o meio pelo qual Deus utilizava-se. Agora, o que precisa estar em nossa mente aqui sobre isso? Deus, ele é o quê? Santo. Deus, ele é santo. Então, não tem como Deus se relacionar com o pecador senão arrumando uma forma, maneira de esse pecado, desse pecador ser o quê? Perdoado, ou mesmo da sua ira ser descarregada, aquele pecado ser punido, castigado, porque seria injusto um Deus justo se relacionar com um homem injusto, sem meios justos para isso. Então Deus ele faz isso por meio de quê? De Cristo. Porque veja bem, a ira, como já falei outras vezes, a ira de Deus é uma ira santa. Porque Deus é um Deus santo e um Deus justo. Então a única maneira, e veja bem, quando nós estamos falando de um sacrifício, estamos falando de derramamento de sangue, estamos falando de redenção, de propiciação, de dia de expiação, do dia de perdão de pecados, nós estamos falando do que? Deus ele está propiciando tudo isso para satisfazer a sua própria justiça e a sua ira. Deus não está pagando, não está fazendo todas essas coisas para pagar uma dívida, para satisfazer sua justiça ou para derramar sua ira, para pagar a conta a alguém. Ou caso, como muitos entendem, ao diabo. Não. Isso é para satisfazer a sua própria justiça, porque ele é santo, porque ele não tolera o pecado. Então veja bem, Deus é aquele nesse texto que propicia os meios, é aquele que cria uma maneira de se relacionar com esse homem. Ou seja, então ele aqui é aquele que instituiu o cerimonial, o sacrifício. É aquele que se ofertou. É aquele que deu a oferta. Cristo é a oferta. Ele oferece Cristo como essa oferta. E ele ao mesmo tempo é o que? O ofertante, porque ele é o verbo encarnado. E aí eu pergunto para você, como que isso é possível? Porque aqui é onde você vê a justiça e o amor de Deus se beijando. Veja bem que não fui eu, nem foi você que foi lá e ofereceu alguma coisa para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a sua justiça. Não, ele vê o problema, ele cria uma maneira de resolver o problema. E aí ele fala assim, não, mas quem que poderia ir lá para resolver esse problema? Eu mesmo.
Somente eu posso satisfazer, somente eu posso ser o sacrifício. E ele se oferta como sacrifício e ele é a própria oferta. Isso é o evangelho. Porque aqui há um contraste, há um corte, porque quando você olha para o mundo pagão, para que os homens se aproximassem dos deuses pagãos, eles também tinham que oferecer oferendas. Eles também precisavam de algum meio que propiciasse isso, que viabilizasse isso. Mas era o homem que ia atrás do sacrifício, era o homem que ia atrás de algum meio para oferecer a essa divindade receber esse presente e assim abrir caminho para esse adorador. Mas no contexto bíblico do Antigo Testamento não é assim. Não fomos nós que oferecemos nada, foi Deus que se ofereceu. Não fomos nós que corremos atrás de Deus, foi Deus que correu atrás de nós. E ele cria toda uma estratégia para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E a sua justiça fosse feita. E a punição para com os nossos pecados fossem feitos. Porque Deus não fez vistas grossas ao nosso pecado, não. Ele olhou para o nosso pecado e Ele abominou o nosso pecado. Ele falou assim, não, eu preciso trazer juízo. Eu preciso trazer ira, castigo. Esse pecado não pode ficar impune porque eu sou santo. Como é que eu vou fazer isso? Por meio de Cristo. Cristo carregou todos os nossos pecados, todos os nossos erros. De modo que Deus olha para Cristo e dá as costas a Ele. Por isso que Cristo diz lá, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento Deus estava olhando para Jesus, estava vendo em Jesus todo o pecado de toda a humanidade, Ele estava vendo o meu pecado, o seu pecado. E por causa disso Ele descarrega a sua ira sobre o seu filho para que o meu pecado, o seu pecado fosse purificado. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Tem gente que acha que a justificação ou que a pregação do evangelho, a graça de Deus é muito fácil. Não foi fácil, não. Imagine você pai, imagine você mãe. Você fala assim, eu preciso resolver um problema aqui, uma questão aqui. Eu quero me relacionar com fulano, beltrano e cicrano. Mas fulano, beltrano e cicrano não são dignos, são pecadores, não querem se relacionar comigo. Mas eu quero me relacionar com eles. Assim, quem que eu tenho de melhor aqui para oferecer como sacrifício? É meu filho. Não é só qualquer filho, é meu filho unigênito. E eu vou o que? Puni-lo. E o meu filho tem um ponto aqui. Meu filho é perfeito, meu filho é santo, meu filho não tem pecado. E aí o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, diz que talvez por algum justo alguém ouse morrer. Mas e morrer por algum injusto? E morrer por assassinos, por pedófilos? E morrer por pessoas que cometem todo tipo de atrocidade? E morrer por... É isso que Cristo fez. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. Ele propiciou aquilo que nós não poderíamos propiciar por nós mesmos. E Deus entrega ao seu Filho. Cristo vem e se entrega voluntariamente. E carrega o meu pecado, o seu pecado. Isso é o Evangelho. E a justiça é feita. E a ira de Deus é descarregada em Jesus para que eu e você pudéssemos ser justificados. Não pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. Que é o que o texto diz. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça destes tempos presentes, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que eu e você tivéssemos condição de nos relacionar com Deus, por meio de Cristo, mediante a fé. Esse é o Evangelho. Que nós possamos entender isso. Que a obra de Cristo na cruz é o amor
e a justiça de Deus se beijando. Você tem por um lado um Deus justo e justificador, um Deus santo, um Deus terrível, que não tolera pecado, e você tem do outro lado, no mesmo ato, na mesma situação, no mesmo dia, um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, que faz tudo isso para resgatar a muitos, para resgatar pessoas indignas como eu e você. Bendito é o nome do Senhor, pela sua graça, pelo seu santo evangelho. Que você que está me ouvindo, está afastado dos caminhos do Senhor, que você que está me ouvindo e nunca teve um encontro com Jesus, que não se entregou para Jesus, hoje é dia, porque não tem amor maior do que esse, não tem Deus mais poderoso do que esse, que deu a sua vida para o meu resgate, para o seu resgate. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos aqui de volta. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!